Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje à botânica, às aulas de botânica. Nós vimos nas aulas anteriores os vegetais inferiores. Quem são? As briófitas e as pteridófitas. Então, a gente viu as características, o ciclo de vida, os exemplos. Hoje nós iremos começar a falar sobre vegetais superiores, as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, elas são mais evoluídas que as pteridófitas. Por que, professora? Que elas são mais evoluídas? Porque além delas serem vasculares, como as pteridófitas, elas são de grande porte. Por quê? Porque elas apresentam vasos condutores também, como as pteridófitas, e elas possuem sementes, coisas que as pteridófitas não tinham. Lembrando que o único grupo que são avasculares, quem são? Lembram? As briófitas, né? Os musgos. Curiosidade, galera. Pergunta. Vocês sabem qual a maior árvore do mundo? Sabem? Respondam aí. É uma gimnosperma. Quem é? A sequoia gigante. Então, a sequoia é um exemplo de gimnosperma. Ela é uma árvore que ela chega a 83 metros, mais de 83 metros de altura. Então, aqui eu coloquei algumas opções aqui, ó, das características dessas sequoias, né? Que vocês estão vendo os exemplares de uma sequoia caída, né? Então, fizeram aqui um túnel, né? Para passagem de carros. E aqui vocês estão vendo a circunferência, né? Dessas gimnospermas que chega a 31 metros, né? O diâmetro máximo da base, 11,1 metros. E a altura do galho mais grosso, acima da base, chega a 39,6 metros, né? E o diâmetro da copa, 32,5 metros. E a idade estimada mais velha das gimnospermas dessa sequoia foi estimada em 2.200 anos, né? Então, ela vive mais de 2.000 anos. Vamos para as características dessas gimnospermas. Então, elas possuem raiz, caule, folhas e estróbilos, que são as flores, só que são flores bem rudimentares. E possuem sementes, coisas que as pteridófitas não têm. Então, as gimnospermas são mais evoluídas. E outra característica que faz com que as gimnospermas sejam mais evoluídas é que elas não dependem mais da água para reprodução, né? Então, o estróbilo, que é a flor rudimentar, ela não tem pétala e nem ovário. Portanto, ela não vai ter fruto, tá? Quem é que tem fruto? O único grupo que tem fruto? As angiospermas. Os gametas são produzidos nesses estróbilos, nessa flor rudimentar que eu vou já mostrar a imagem. O gameta masculino não é flagelado, como nas briófitas e nas pteridófitas. E a partir de então surge o que a gente chama de grão de pólen. Então, dentro do grão de pólen eu vou ter o gameta masculino que é transportado pelo vento. Então, a gente vai ter um processo já de polinização. Só que a polinização só é feita através do vento. Por quê? Porque os estróbilos não têm atração para os polinizadores, como por exemplo insetos, aves. Elas foram as primeiras plantas a conquistarem o ambiente terrestre. Por quê? Porque não vão mais depender da água para a fecundação, porque não tem mais gameta flagelada. Ele tem agora grão de pólen que é levado pelo vento para a parte feminina da planta. O embrião, ele fica protegido aonde? Dentro da semente. Então, já tem semente, lembra que eu já falei isso. E essa estrutura que é a semente, ela vai ter uma reserva nutritiva para manter esse embrião vivo e uma proteção contra desidratação, até ela encontrar a água, começar a germinar e nascer uma nova plantinha. E quem são os pinheiros?
pinheiros. Quem são, desculpa, as gimnospermas? As gimnospermas, nós temos exemplo, pinheiro do Paraná, as cicas, os cipestres, né? A sequoia, como eu falei, tá? Então, essas são as gimnospermas. Quando a gente fala floresta de araucárias, né? Floresta de pinheiros, né? Que tem muito pinos, que é esse grupo de pinheiro aqui, ó, que tem muito nos Estados Unidos, na América. Então, lembra que eu falei que a gimnosperma, ela tem flor. Então, essa flor é chamada estróbilo. Então, aqui eu tenho um estróbilo feminino. Esse estróbilo também pode ser chamado de quê? De pinha, certo? Que é a flor do pinheiro. E aqui eu tenho o estróbilo masculino, que é menor, tá? O estróbilo masculino, ele é maior. O feminino, ele é maior. O masculino, ele é menor, certo? Então, aqui eu tenho vários tipos de estróbilos, né? Por exemplo, aqui é o do pinheiro, aqui é o do cipestre, aqui é o da cica. Então, dependendo da planta, o formato e o tamanho dos estróbilos, eles vão mudar. Então, vamos começar a falar agora sobre o ciclo de vida. O gênero escolhido foi o pino, só para ilustrar. Então, aqui eu tenho a planta adulta. O que é a planta adulta? É o esporófito, que é o diploide. Por quê? Porque ele é originado de 2 células haploides, que vocês vão já entender. Então, essa planta aqui já está na época da reprodução, então ela tem nos galhos, vou falar da forma mais simples para vocês entenderem, os estróbilos femininos, que são os maiores, e os estróbilos masculinos, que são os menores. O estróbilo masculino, ele vai ter o quê? Ele vai ter microsporângios. Esses microsporângios é o local onde ocorre a meiose, lembra? Local onde ocorre a produção de esporos. Para a formação de micrósporos, que não são liberados para o meio. Cada micrósporo vai dar origem ao que? A um gametófito masculino que vai ser haploide. Ele vai ser protegido pela parede do esporo. Essa estrutura quem é? O grão de pólen, esse grãozinho de pólen aqui, certo? Que é liberado para o meio e transportado por quem que eu já falei anteriormente, é transportado pelo vento, certo? Quando esse grão de pólen chega na parte do estróbilo feminino, nesse estróbilo feminino aqui, eu vou ter os megasporângios, que são essas escamas. Esses megasporângios, tem 4 células haploides, resultantes também de uma meiose. Só uma dessa célula vai dar origem a um megásporo funcional. As outras 3 vão se degenerar. Então, aqui dentro vai ficar apenas uma célula funcional. O megásporo não é liberado do megasporângio, ele fica aqui dentro, diferente do grão de pólen. E o gametófito feminino se desenvolve protegido por essa parede aqui do megásporo. O gametófito feminino, com 2 ou 3 arquegônios, e em cada arquegônio vai se formar o quê? Uma oosfera. Quem é a oosfera? Que a gente já falou lá em Briófita e Pteridófita. O gameta feminino, certo? Então, aqui dentro eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter o gametófito feminino, tá? Com 2 ou 3 arquegônios, que eu falei, e cada arquegônio vai formar uma oosfera, né? Que é esse gameta feminino, certo? O que que acontece? Quando o grão de pólen vai chegar na parte feminina pelo vento, ele vai formar um tubo polínico que conduzirá o gameta masculino até o gameta feminino, que é a oosfera. E vai ocorrer o quê? A fecundação, certo? Do gameta masculino com o gameta feminino. E vai se formar o quê, pessoal? Vai se formar a semente,
da fecundação. Dentro dessa semente vai ter o quê? O embrião. E o embrião vai ser diploide, porque já é a união das duas células, gameta masculino com gameta feminino. Dentro dessa semente vai ter reserva de alimento, que é para nutrir esse embrião. Quando essa semente germinar, ela estiver pronta, ela tiver água para ocorrer a germinação, lógico, onde é que ela vai se formar? No estróbilo feminino. Então, ao se desprender desse estróbilo, as sementes caem no solo e germinam, dando origem a quem? A um esporófito jovem, 2N, diploide. Quem é esse esporófito? Esse esporófito vai crescer e formar uma nova planta adulta, que vai começar todo o ciclo novamente. Beleza? Então, aqui vocês estão observando aqui o estróbilo feminino já fecundado. Então, cada osfera fecundada, certo? Formou uma semente. E dentro dessa semente eu vou ter o quê? O embrião, que é diploide, tá? E qual é o nome desse tecido aqui, né? Que nutre o embrião? Endosperma, tá? E quem protege o embrião? A casca da semente, que chama-se tegumento. A semente também é chamada pinhão, que é comestível, né? Os pinheiros são geralmente típicos da região sul do Brasil, tá? Mas tem outros países também, né? Alguns países americanos, né? Canadá. Vamos falar agora, pessoal, das angiospermas. Então, as angiospermas são um grupo de plantas mais evoluídos que existem. Elas são vasculares, ou seja, tem tecido vascular, possuem raiz, caule, folha, flores diferentes das gimnospermas, sementes e frutos que nenhum outro grupo possui. Então, aqui eu coloquei imagens de flores. Então, são flores que têm atrativos para ocorrer a polinização, que não é feita agora apenas pelo vento, como nas gimnospermas. Na frente a gente vai falar. E mostrei aqui o que? Vários frutos. Então, todas as plantas que possuem frutos são angiospermas. Vamos falar das características. As angiospermas também não precisam de água mais para ocorrer a fecundação. As células gaméticas não são mais flageladas, como nas briófitas e pteridófitas. E as suas flores contêm algo diferencial das gimnospermas. Elas têm néctar, que é uma solução açucarada. Para quê? Para atrair polinizadores, como animais, como as abelhas, as borboletas, os insetos em geral, os pássaros, os morcegos e outros polinizadores. Então, da união dos gametas, da fecundação que a gente vai já falar, vai se formar o embrião, a mesma coisa das gimnospermas. E esse embrião vai estar onde também? Dentro da semente. Só que a flor das angiospermas, ela tem ovário, que não tinha nas gimnospermas. Lá nas gimnospermas só tinha óvulo, o óvulo da origem, né? Dentro do óvulo tem a osfera, né? Que vai dar origem ao embrião. Então, o ovário da flor vai se desenvolver e se transformar em fruto. Quem está dentro do fruto? A semente, né? Então, o ovário vai dar origem ao fruto agora, tá? Então, e a semente, como sempre, vai nutrir e proteger o embrião, tá? Que é diploide. Então, ele é o grupo mais recente, mas é o grupo mais abundante do planeta, né? E por que esse sucesso evolutivo, né? Ele se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, vão produzir frutos. E esse fruto vai proteger a semente, certo? Que vai servir como elemento a mais para atrair animais. E os animais vão fazer o que? A dispersão desses frutos. Quando eles levam os frutos, eles vão levar também a semente,
essa semente, ao cair, ela vai germinar e dar origem a uma nova planta. Então, essa dispersão foi que fez com que ocorresse esse sucesso evolutivo das angiospermas. Então, aqui eu coloquei um slide para vocês verem a diferença entre as gimnospermas e as angiospermas. Então, as gimnospermas, elas são vasculares, como as angiospermas também. As gimnospermas possuem raiz, caule, folhas e sementes, enquanto as angiospermas, além da raiz do caule, folha e semente, elas também vão ter o fruto. Não necessita de água para fecundação, nenhuma das duas. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen, as duas. Da união de gameta, forma-se o embrião dentro de uma semente, também nas duas. O embrião fica protegido na semente. A semente não é protegido pelo fruto nas gimnospermas, diferente das angiospermas. A estrutura de reprodução é o estróbilo, é a flor. Então, as angiospermas, a estrutura de reprodução também é a flor, mas é uma flor mais atrativa, né? Com substância açucarada, com cores, com odores, para atrair polinizadores, diferente das gimnospermas. Os gametas são produzidos nas gimnospermas nos estróbilos. Nas angiospermas, os gametas são produzidos na flor. Então, lembra, a estrutura reprodutora das angiospermas é quem? A flor. Por isso, as gimnospermas e as angiospermas são chamadas de plantas flanerógamas, ou seja, que têm a estrutura reprodutora visível. Diferente de briófita e pteridófita, que são chamadas de criptógamas, que não têm a estrutura reprodutora visível. Falei no nosso vídeo de briófita e pteridófita. Os estróbilos não atraem animais, né, diferente das angiospermas. E as gimnospermas, as flores não possuem ovário, então não tem fruto. Então, as angiospermas, como tem ovário, então vai ter fruto. Então, são o único grupo de planta que tem fruto, porque tem ovário na flor. Então, uma coisa para a gente entender, principalmente a flor das angiospermas, é saber a anatomia da flor, certo? O nome de cada parte da estrutura de uma flor, ou seja, o nome da parte da estrutura reprodutora da flor das angiospermas. Então, aqui eu coloquei o que é um gineceu e um androceu. Então, o gineceu é a parte feminina da flor e o androceu é a parte masculina, andro, né? Vem de masculino, tá? Gine, feminino. Então, gineceu, androceu. Então, nós vamos falar aqui de todas as partezinhas de uma flor, da flor de angiospermas. Então, aqui eu tenho um pendúncio ou pendúnculo, né? Pendúnculo, que leva a flor, segura a flor, a planta. Aqui eu tenho o receptáculo floral. O receptáculo, ele vai segurar todas as outras partes da flor. Nessa parte aqui eu tenho pequenas folhas, né, que podem ser verde ou não, tá? Que são chamadas de cálice. O conjunto, não, aliás, desculpa, são chamadas de sépalas. O conjunto dessas sépalas é chamado de cálice. Então, todo esse conjunto de sépalas é o cálice, tá? Essa parte colorida, aqui que vocês estão vendo, são as sépalas, ou as pétalas, tá? O conjunto de pétalas chama-se corola. Então, o que é corola? É o conjunto de pétalas. O que é o cálice? É o conjunto de sépalas. Aqui, de acordo com o tipo de planta, a espécie, o número de pétalas e de sépalas varia. Aqui eu tenho parece uma urna, um vaso, certo? Por isso o nome anjo, que vem de urna, tá? É a parte feminina da flor, é o gineceu, também chamado de pistilo ou carpelo, certo? Ou gineceu, parte feminina da flor. Então, aqui eu tenho o estigma da flor, o estilete. Então, aqui eu tenho a entrada, que é o estigma. Aqui eu tenho o estilete. Aqui eu tenho
o ovário. E dentro do ovário, eu vou ter o óvulo. E dentro do óvulo é que eu vou ter o gameta feminino, que também é a osfera. Então, isso aqui é o pistilo ou carpelo, que é a parte feminina da flor, que é o gineceu. Vamos falar o que é o androceu. O androceu é a parte masculina. Então, a parte masculina da flor é o estame. A quantidade de estames vai variar também de espécie para espécie. Aqui eu tenho a antera. Dentro da antera vão ser produzidos os grãos de pólen, certo? Eu tenho uma parte bem fina aqui, que é chamada de filete. Tá? Então, a antera mais o filete chama-se estame. Então, quantos estames a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Mas, como eu falei, ele vai variar de espécie para espécie da planta. Certo? Beleza, vamos lá. Então, o ciclo de vida das angiospermas, ele é mais complexo do que as gimnospermas. Eu vou colocar um vídeo para vocês, tá, na aula, para vocês entenderem melhor. Eu vou explicar mais de uma forma simplificada e vocês vão entender melhor no vídeo. Então, aqui eu tenho a estrutura reprodutora da planta, que é a flor. Essa flor é hermafrodita. Por que que essa flor é hermafrodita? Porque ele tem a estrutura reprodutora feminina e eu tenho a estrutura reprodutora masculina, que é o estame. Então lembra esse nome aqui, antera. Na antera são produzidos grãos de pólen. O grão de pólen, ele vai cair na parte feminina, no estigma, na abertura aqui, ó, do gineceu. E aí ele vai ser formado um tubo chamado de tubo polínico. Dentro do grão de pólen eu vou ter o gameta masculino, que vai ser levado até o óvulo. Dentro do óvulo eu vou ter várias células, só que a maioria dessas células vão se degenerar, ficando apenas 2 núcleos polares e uma osfera. Essa osfera vai ser fecundada pelo gameta masculino. Quando ela é fecundada, o ovário ele vai aumentar de tamanho, o óvulo vai formar a semente e o embrião e a osfera vai dar origem a um embrião. Então, aqui eu tenho já o ovário desenvolvido, que é o fruto, certo? E aqui eu tenho a semente, que é desenvolvida do óvulo. Então, o fruto verdadeiro, o que é o fruto verdadeiro de uma planta? É aquele que é desenvolvido do ovário da flor. E a semente é desenvolvida do óvulo da flor. Então, quando essa semente cai, lógico, com o fruto ou disperso pelo animal para outro local, essa semente, com a presença de água, que é chamada de embebição, ela vai germinar. Lembrando que a semente, ela tem uma substância nutritiva para o embrião, para proteger o embrião, para não deixar o embriãozinho morrer. E aí, o que acontece? Essa semente vai germinar e formar uma nova planta. Então, a planta também é o quê? O esporófito, que é diploide, certo? 2N. Por que ele é 2N? Porque ele vem de um gameta masculino, haploide, mas o gameta feminino, haploide. Lembrando que no vídeo ele vai falar que as angiospermas, elas têm dupla fecundação, certo? Lembra que eu falei dos 2 núcleos polares? Então, esses 2 núcleos polares também vão ser fecundados e vão dar origem a um tecido de nutrição que é chamado de endosperma, que é 3N. Então, ele vai ter uma dupla fecundação. Beleza? Então, o que é polinização? Eu já falei polinização lá desde as gimnospermas. A polinização é o quê? É a transferência do grão de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor ou para outra flor, certo?
Então, aqui está mostrando a transferência a partir da abelha, né? A abelha que vai visitar a flor, carrega o grão de pólen e transfere o grão de pólen para outra, certo? Então, a gente chama aqui de fecundação cruzada. Mas, professora, uma mesma flor, se ela for hermafrodita, ela pode se autofecundar? Pode se autofecundar sim. Então, aqui embaixo, pessoal, tem aqui o conceito de polinização. É a transferência do grão de pólen das anteras da flor, que é a parte masculina, para a parte feminina, lá nos estigmas da mesma flor, como eu falei, ou flor da mesma planta, ou ainda para de uma planta, lógico que tem que ser da mesma espécie, tá? Então, não vou ter fecundação de espécies diferentes. Aqui eu coloquei alguns agentes polinizadores, que eu já até falei durante o vídeo. A polinização pode ser classificada de acordo com o agente. Então, anemofilia, que é pelo vento, hidrofilia, pela água, entomofilia, pelos insetos, ornitofilia, pelas aves, quiropterofilia, pelos morcegos, tá? Então, eu tenho vários agentes polinizadores. Pessoal, obrigada, tá, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!